Começou, Charles, agora a gravação. Precisa repetir ou não? Começa do início, por favor. Bom, desde o início agora desse slide, né? Então, vamos lá. Eu vou falar sobre Family Search, que foi desenvolvido pela Igreja dos Santos dos Últimos Dias, também conhecido pelos Mormons, ou a SUD, ou LDS, que desenvolveu essa preocupação de estudar a genealogia por motivos religiosos, que eu não vou entrar no detalhe disso, mas esse foi a motivação básica deles. A cronologia desse trabalho fantástico que eles fizeram já começa em 1894, que eles começaram a buscar referências genealógicas, livros, e acumular esse saber. Em 1938, eles iniciaram já a microfilmagem dos livros que eles acumularam. E em 63, eles fizeram uma biblioteca do que tinha acumulado em Salt Lake City. Como estava na época da Guerra Fria, eles escavaram na montanha um cofre, né, vamos dizer assim, onde eles guardaram todo o material, a prova de até guerra atômica que se pensava na época que podia haver. Então, o centro deles está em Salt Lake City. Em 1970, eles começaram com os CHFs, que são Centros de Histórias de Família. Esses centros, eles tentaram popularizar isso da busca de genealogia e dar possibilidade de pessoas no mundo inteiro consultarem o acervo que eles tinham genealógico. Era baseado em microfilmes, né? Então, você tinha, nesse centro, a possibilidade de examinar o que estava guardado no cofre da montanha de granito lá em Salt Lake City. Isso aí já aconteceu em 70 e foi onde eu comecei, através desse CHF, esse meu trabalho de genealogia. Eu comecei mais ou menos em 2000 a me interessar por genealogia. Comecei a perguntar na família, para meu pai, né? Meu pai e minha mãe estavam vivos, e cheguei até onde podia por eles, né? Até meu avô, bisavô, tinha alguns dados, mas a partir daí já ficou difícil. Aí eu tentei, na época, 2000, né? Internet estava começando, né? Você tinha internet escada e não tinha muita informação. Aí eu fui numa igreja assim, onde achava que podia achar documentos do casamento do meu bisavô, e não tinha nada, evidentemente, na igreja, né? Eu soube da Cúria Metropolitana, como na época eu estava trabalhando embarcado, tinha dias livres de folga durante a semana, eu fui até a Cúria Metropolitana, aqui no Rio de Janeiro. E lá, né, eu comecei já a pesquisar, encontrando gente que já pesquisava, eles já me deram a dica. Não, você tem que ir mais longe, você tem que ir a um CHF. E aí eu vi que tinha um CHF aqui no Rio de Janeiro. Tinha vários, na época tinha vários CHFs, né? E o mais perto da minha casa era lá no Andaraí. E tinha, você na época pedia microfilmes, né? E você via os microfilmes lá, e aí, a partir daí, deu um salto incrível a minha genealogia. Devido não só a isso, mas a convivência lá. Você chegava num CHF, só encontrava fera, pessoa que já pesquisava há muito tempo e que te orientava nas suas pesquisas. E frequentei de 2000 até 2010, 2011,
ia sempre a CHF. Eles abriam domingo, né? Então eu tinha sempre domingo de manhã, ia lá fazer minhas pesquisas. Até que começou essa parte digital, mais ou menos eu acho que foi mais ou menos 2012, 2000, por aí você já tinha a possibilidade de em casa consultar os microfilmes. E hoje em dia, né, o CHF ainda existe, mas essa parte de microfilmes acabou, né? Para quem é novo na história, tem gente que nunca viu um microfilme lá na enquete, né? Mas durante muito tempo essa era a única opção, praticamente a única opção que a gente tinha para pesquisar a fundo as coisas, né? E funcionava tremendamente bem. Você conseguia... Era impressionante o acervo que eles tinham de todo mundo, né? Que eu pesquisei em Portugal também, tinha muita coisa minha em Portugal. E agora, depois de que eles começaram a transformar o microfilme em arquivos digitais, né? Aí já foi outro patamar que nós temos agora. Atualmente, CHF ainda existe, né? Mas não essa estrutura de microfilme, já não existe mais microfilme há algum tempo. Eles começaram primeiro, há algum tempo, você tinha acesso digital, porque tinha arquivos que eles não disponibilizavam na internet. Então, você ia até o CHF para ver esses arquivos digitais, esses microfilmes de maneira digital. Você não tinha acesso em casa deles. E, atualmente, a informação que a gente tem é que não tem mais essa opção de microfilme atualmente, digital. Recentemente, eles não fizeram isso e você tem outros meios de pesquisa, mas não é com microfilme de acesso. É no CHF. Então, 2011 foi que mais ou menos começou essa explosão online de você pesquisar com toda facilidade em casa o que antigamente você tinha que se deslocar para ver microfilme. Aqui vocês têm uma foto lá do cofre na montanha, em Salt Lake City, né? É uma estrutura gigantesca, com a foto aqui da entrada do arquivo, né? E aqui seria um exemplo de CHF. Certamente não era que eu frequentava, do Andaraí, é outro, mas era mais ou menos isso, né? Você tinha as leitoras de microfilme, tinha desse tipo que vocês veem, aquela lá que é helicóptero não tinha, mas eu já pesquisei em máquinas desse tipo, que o filme ficava na parte superior e era projetado na parte de baixo. Bom, fontes genealógicas disponíveis no site. O que a gente pode encontrar no site do Family Search, na pesquisa genealógica? Muita coisa, né? Muita gente está mais acostumada a ver só batismo, são os atos de batismo, casamento, sepultamento, ou no registro civil, nascimento, casamento e óbito, mas, na verdade, tem bastante mais coisa. Tem registro de cemitérios, de imigrantes, cartões de imigração, naturalizações, testamentos, censos, livros e publicações genealógicas, árvores genealógicas inseridas por usuários. Cada vez a gente tem mais, quando você insere uma árvore genealógica no Family Search, ela vai ser visualizada por qualquer pessoa. E elas começam a se unir. Então, a tendência disso é aumentar cada vez mais. E você, muitas vezes, encontra bastante coisa que você não acha de outra forma por gente que já inseriu uma árvore genealógica. Há alguma, digamos, nem todo mundo, vamos dizer, é favorável totalmente a isso, porque eles abrem a possibilidade de você modificar ou interferir na árvore de alguém. Então, às vezes, você, com todo cuidado, põe os seus dados e pode uma pessoa lá chegar a modificar aquilo que você colocou
Muitas vezes é aquela história, o nome, quem não é genealogista, o nome da mulher, ele conhece mais pelo nome de casado. A gente normalmente põe o nome de solteiro da mulher, aí vai lá, corrige. Aí tem, às vezes, também filiações e outras que não são muito exatas, e a pessoa inferiu aquilo por algum meio que não documental, e também, às vezes, põe nomes que você sabe que não podem estar certos. Mas eles sempre dão a possibilidade de você entrar em contato com quem modifica e a pessoa que, vamos dizer, botou a árvore ali. Então, sempre tem essa discussão. Então, é um tema meio polêmico, mas eu já fui ajudado algumas vezes por encontrar dados nessas árvores genealógicas. Você tem também arquivos eleitorais, militares e, às vezes, também registros de propriedades. A indexação de registros é uma coisa que está em curso e é muito importante, que ele permite que você rapidamente ache algum registro que procura sem necessidade de ir aos livros. Tá? Muitas vezes ele vem direto de um livro de cartório, não um livro paroquial, e você tem acesso a ele instantaneamente, entendeu? Você tem que dar o nome, né? E colocar numa ferramenta de busca e o resultado ali aparece para você imediatamente. E também a tendência disso é cada vez você ter mais. Isso está sendo feito continuamente por voluntários. Tá? Muitas vezes, né, esses voluntários ele não têm a experiência que nós temos de leitura. Então, é comum você encontrar um registro, principalmente quando é da sua família, que a leitura não foi correta do registro. Então, a gente tem que estar de olho aberto nisso, quando vai botar um nome para pesquisar, que pode estar de uma forma não exatamente a que a gente espera. Enfim, tem que tomar com certo cuidado com esses registros indexados. E a ferramenta de busca é excelente. Você tem várias opções de buscar. Você pode delimitar, porque se a gente põe um nome muito comum, como o banco de dados está crescendo cada vez mais, às vezes a gente tem uma avalanche de dados que para a gente separar é até difícil, mas a gente pode delimitar dados locais, uma série de coisas que ajudam a gente a trabalhar com essa possibilidade de usar os registros indexados. E a gente vai trabalhar nisso aqui nessa apresentação bastante, nesse ponto. Eu não sei se é hora de parar um pouco para ver se não deixar acumular muita pergunta. Será que pode interromper enquanto eu estou falando, você parar e me mostrar o que está sendo perguntado para responder, ou é melhor deixar correr, Juliana? Guilherme, tem uma pergunta da Maria Inês, se tem previsão de entrar na coleção de cemitérios de Minas Gerais os registros do Parque da Colina de Belo Horizonte. Eu não sei informar desse detalhe. Eu sei que atualmente tem cemitérios de Minas Gerais. Se ela está perguntando, provavelmente é que ele não está incluído lá. Isso aí, vamos dizer, essas prioridades exclusivamente pelos mormons. Eles devem ter uma certa prioridade para um lugar ou para outro, então eu não tenho essa resposta. Marinês, eu vou te mandar os links de 2 palestras que o pessoal do Family Search fez recentemente, o Elias Marçal e o Mário Silva. Eles explicam bem como é que é esse processo, né? O Family Search tem que fazer um contrato com o cemitério, com o cartório, com a paróquia, então eles estão tentando continuamente esse trabalho. Guilherme, eu vou fazer só mais uma pergunta para você continuar. A Valquíria está perguntando como faz para procurar os arquivos eleitorais e militares no Family Search. Eu não sei se você vai demonstrar depois.
Isso eu vou falar mais tarde, porque eu tenho a impressão que eles, eu não tenho a resposta, mas eu tenho a impressão que eles só estão disponíveis nos CHFs. Não estão, que eu me lembre, não tem nenhum online, não. Ok, vamos continuar. Então, como a minha apresentação está focada no Brasil, eu vou fazer um resumo do que tem disponível no Family Search. Tá? Eu não vou aqui entrar no que está disponível online ou não. Tá? Eu vou apresentar geral, né, para o que tem, né, neles, de acordo com o Estado. Então, começando pela região sul, você tem aqui, o principal para a gente é registro civil e registro paroquial. Né? O resto são as outras opções que você tem também. Documentos de imigração, cemitérios, eleitoral, censos, militares, naturalizações, livros, registro de propriedades notariais e testamentos. Então, onde tiver um X é que existe, tá, para esse estado. Geralmente, esses arquivos, onde tem X, eles não estão disponíveis online. Só mesmo no CHF você tem a opção de consultar. Guilherme, a Regina está perguntando o que é CHF. Tá. Centro de História da Família. São as unidades que a Igreja dos Mórmons tem, em algumas das igrejas que eles têm, para estudo da genealogia. Eles têm um horário de funcionamento, né? Tem o responsável, tem você entrando na internet, botando CHF, de qualquer lugar, você acha que consegue endereço, telefone, contato, etc., para entrar em contato com eles. Eles estão distribuídos em todo o Brasil, todo mundo, né, na verdade. Então, aconselho a quem quiser saber mais coisa, também entrar em contato com os CHFs. Então, vamos lá. Região Sul, né? Aqui você tem ideia, primeiro, registro civil, registro paroquial. Você pode dar uma olhada e se está muito coberto ou pouco coberto pelo Family Search, né? Você tem número de municípios que em 2019 e tem o que tem de registro civil em termos de números de municípios, tá? Por exemplo, Paraná está bem coberto, tem 365 municípios de 399. Se bem que os municípios, quando fizeram esse levantamento, não era essa mesma quantidade que tem hoje, houve alguma variação. Mas você pode, em suma, olhar assim e dizer, não, tem bastante município coberto. Registro paroquial, que mais ou menos o número de paróquias talvez seja um pouco menor que municípios, eu acredito que seja, você vê que não tem tanto assim. E assim por diante. O Rio Grande do Sul tem mais municípios e tem município coberto. Né? Então, você não pode esperar que tenha tantos municípios assim que você consiga descobrir as informações genealógicas. Então, só pus isso como referência. E aqui seria o número de imagens que também bate com... você olha assim, o Rio Grande do Sul é estranho, né? Ele tem mais imagens e tem menos municípios. Aí, provavelmente, é pelo tempo que esses municípios são cobertos no Paraná. Talvez não seja uma extensão tão grande feita coberta no Rio Grande do Sul. Que também, muitas vezes, a gente quer de determinado ano e você não vai ter essa cobertura pelo Family Search naquele ano. Então, também as coleções de determinado município, né, paroquial, elas abrangem certo número de anos, não é geral. Então, vamos lá, passando, isso seria a região sul, região sudeste. Aqui, deixa eu abrir um parênteses, eu descobri hoje
eu botei... Eu uso bastante Family Search, mas eu tenho estados que eu não tenho muita experiência, né? Acho que é difícil alguém ter conhecimento de todos os estados. Então, o Espírito Santo está constando aqui como 0, não tendo registro civil nem paroquial. Como é que eu descobri isso? Mais adiante eu vou falar como eu fiz isso, tá? E agora eu fiquei surpreso hoje, sabendo que não existe registro civil no Espírito Santo. Quem me ajudou foi a Maria Lúcia, no momento que ela conhece o Espírito Santo. Porque eles têm... Foi bom que eu aprendi, e quando eu passar pela parte que eu vou ensinar como chegar que município tem registro civil, eu vou abordar esse assunto. Mas o que eu achava é que bastava você botar o estado inteiro, que ele ia dizer o que tinha ou não. Não, eu descobri hoje que não é bem assim. Então, quando chegar, eu vou tocar melhor nesse assunto. Então, aqui você tem, da mesma forma, registros paroquiais e registro civil. Se você observar Minas Gerais e São Paulo, eu pus asterisco e uma interrogação, porque você tem acesso ao registro civil desses 2 estados, mas você não consegue ver os livros. Então, eu não sei quantos municípios que tem disponíveis para você consultar. O acesso que você faz é só por uma ferramenta de busca. Você põe um nome que quer procurar e ele vai te dar resposta em que município está, em que livro, mas você não ele só vai te dar aquele registro. Você não pode folhear livro de nascimentos, de Baipendi, do ano tal até tal ano, que você não tem essa possibilidade. Você pode pedir um registro, botar uma busca e ele vai te dar a resposta. Se ele não achar, ele vai dizer que não achou. Então, por isso que eu não sei quantos municípios tem lá, nem quantas imagens eles têm disponível. Se vocês repararem, também vou chamar a atenção, livros genealógicos, eles têm sempre algum livro sobre esses estados, se você buscar lá no acervo do estado, de cada estado. Mas não pode ser consultado online, não tem livro que se pode consultar online. Próxima região, Nordeste, tudo funciona da mesma forma. Vocês têm um resumo do que tem disponível. Espera aí, eu tenho que voltar. Eita. Aqui, Nordeste. Alagoas é uma situação meio incomum. Eu, quando fui olhar, pelo menos aparentemente, eles só têm um município lá de Marechal Floriano e só é acessível, você só pode acessar por microfilme nos CHFs. Também, atualmente, a Juliana me informou que acabou o acesso por microfilme nos CHFs. Você só tem acesso digital, quando é restrito, é acesso digital. Então, a gente está no impasse de como vai fazer acesso, se precisar, desses microfilmes, que você antigamente só tinha acesso nos CHFs. Eles provavelmente vão dar alguma solução para isso. Mas, no caso de Alagoas, é uma quantidade ínfima, só tem um município com acesso do CHF. A Bahia, registro civil, ocorre uma situação semelhante ao que você tem em Minas e São Paulo. Você pode acessar só por ferramenta de busca. E esses asteriscos que você tem aqui, para Piauí, também aqui você tem registro paroquial. Só tem uma quantidade mínima de livros que foram, por questão de, acho que, diocese, eles estão, na verdade, colocados no Maranhão. Tá? Mas é muito pouco. Mas o Piauí, em registro civil, tem bastante coisa. Mas registro paroquial, nem tanto. Rio Grande do Norte, também para registro civil, é ridículo. Só tem um livro de casamentos de Natal
de 64 a 66. Mais nada. Não sei por que dispuseram esse livro. Região Norte. Guilherme, Oi. Guilherme, tem um comentário aqui que eu talvez, não sei, você decide se é um bom momento para se comentar sobre isso aqui. Sobre livros que estão com acentos de paróquia diferentes. Por exemplo, casos também da paróquia estar correta, mas o conteúdo é trocado. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso aí. Olha, isso acontece. Quem faz pesquisa há muito tempo já deve ter percebido. Né? Tem lugares que é desastroso. Aqui no Rio de Janeiro mesmo tem registro paroquial, tem de Santa Rita, de casamento, foram parar em Sacramento. Não, tem também outros casos de registro civil no Rio de Janeiro também que estão trocados. Da 8ª foi parar na 7ª, alguns registros de nascimento. Paroquiais também tem coisas trocadas. Eu não vou abordar esse assunto, eu vou dizer que existe. Eu não sei, talvez no futuro a gente fazer um apanhado de centralizar isso, que a gente vai descobrindo isso aos poucos. Quem pesquisa muito sabe, né? E vai anotando da forma que pode e trocando, que sempre vai ser benéfico para as pessoas. Né? Então, o Rio de Janeiro, em termos de registro civil, foi feito um negócio muito legal, muito grande, mas não está disponível, entendeu? É mais um negócio separado, foi iniciativa de uma pessoa, né, que fez isso. Eu não sei se ela concorda em botar geral isso aí, mas, de qualquer forma, é difícil você alertar o Family Search. Eu já tentei de fazer, isso aqui está errado, não rola. É muito difícil, acho que tem muita burocracia e a coisa continua errada. Não sei se há um modo de fazer essa correção. De forma que, muitas vezes, eu tenho medo de, fazendo a correção, aquilo que a gente já estabeleceu e que já conhece, vire outra bagunça e a gente não consiga mais achar. Ele vai parar em outro lugar que a gente não acha. Mas provavelmente quem pergunta já pesquisa há muito tempo e já deve ter se deparado com isso. Tá bom, obrigado. Bom, terminamos a região norte. E eu descobri também que tem 3 coleções que eu nunca dei muita bola para elas. Quando você vai pesquisar lá, que você começa a digitar Brasil, que você quer botar um estado, Brasil, Rio de Janeiro, Brasil, Minas Gerais, aparece Brasil Batismos, tanto, tanto. Brasil Matrimônios, tanto, tanto. Brasil Óbitos, tanto, tanto. E eu falei, o que será isso? Eu nunca entrei lá porque não sabia o que ia achar. Né? Para fazer essa apresentação, eu falei, não, vou ver o que tem dentro disso aí. É um arquivo grande pra caramba, tem muita coisa. É uma salada aquilo ali. Não sei qual foi o critério que eles puseram, mas está ali perdido. Tá um monte de arquivo de batismo de uma época, desde essa faixa de anos enorme. Pelo menos, eu fui ver que estados estavam cobertos ali. Aí peguei uma amostra grande, de umas 300, 400, fui pegando assim aleatoriamente lá dentro. E descobri que não é todo o Brasil que está lá. Tem alguns estados que estão mais presentes ali. Então, você pode ter o recurso de tentar, não achou em nenhum lugar, joga ali para ver se aparece alguma coisa nessa coleção. Embaixo, eu pus, nessa pesquisa que eu fiz, o que tem de estado. Por exemplo, tem estado que dá traço, não tem nada. Se você olhar aqui nessa lista, tem estado faltando. Né? Pernambuco, por exemplo, nada. Não achei nada nesses 300. Então, eu acredito que não tenha nada. Ninguém deu o trabalho de colocar ali. E aqui você tem uma faixa mais ou menos de anos cobertos.
por exemplo, se 1920, não deve ter muita coisa ali. Se você for ainda para um estado que não tem quase nada, não, probabilidade de achar é muito pequena. Então, isso eu fiz para batismos. Eu vou passar, eu não costumava usar isso aqui. Sabe por que também eu olhei que às vezes é importante? Que eu coloco um nome no buscador geral, quando eu deixo tudo geral, às vezes aparece aquele sobrenome num arquivo desse, Brasil Casamentos, aparece o sobrenome que eu botei. Aí eu vou lá e melhor, você consegue ver o registro. Quando ele aparece lá no buscador dessa coleção, você vê o registro. Então, pode ser em qualquer desses estados. É surpresa, está uma caixinha de surpresa. Vai aparecer um registro que às vezes tem a ver com você, às vezes não. Então, casamentos, mesma coisa. São Paulo continua lá mais presente. Também tem estados aí que não aparece nada. E, por último, óbitos, que inclusive esse óbitos, a delimitação está errada, que eu achei óbitos no século XX, inclusive em 1930, e o título dele está até 1890. E aí aconteceu uma coisa interessante. São pouquíssimos estados que alguém alimentou esse arquivo. Rio Grande do Sul, Maranhão, São Paulo e um pouquinho de Paraíba. O resto eu não achei nada. E mais, de São Paulo, 100% dos arquivos que eu achei era de Indaiatuba, uma cidade pequena, né? Quem tem morto em Indaiatuba, tenta aí que talvez ache. E todos de Porto Alegre são do Rio Grande do Sul são de Porto Alegre. E todos do Maranhão são de São Luís. Eu, como tem gente de São Luís, achei alguns meus ali, botava ali e aparecia. Bom, então, isso aí foi só mais uma curiosidade, mas talvez ajude alguém a pesquisar nesses arquivos também. Bom, tem alguma pergunta ou vai em frente? Acumulou Guilherme, pergunta? eu vou responder, já vou tomar a liberdade de responder uma pergunta da Andréia Gladys de Godoy, se você quiser complementar também. Ela está perguntando se é possível escolher onde trabalhar como voluntário no CHFs. Andréia, o melhor que a gente pode fazer para ajudar o Family Search é ser indexador voluntário. Eu e a Patrícia Bocaiúva, que deve estar assistindo a gente aí, é associada do CBG também, nós duas já fizemos muita indexação e você consegue fazer de casa, online, porque para trabalhar no CHF tem que ser Mormon, né, Guilherme? Eu acho que trabalhar, sim, mas a indexar, eu acho que é aberto, né? Você é indexadora. Eu, a Patrícia, e é muito bom ser indexador, porque você aprende sobre as coleções e é uma forma da gente retribuir esse trabalho maravilhoso que o Family Search faz, né? E é gratuito. Eu também acho que é muito importante. Eu, infelizmente, eu tenho vontade, mas falta tempo, às vezes, para ir. Mas eu pretendo ainda colaborar de alguma forma. É uma forma de retribuir, como você falou, né? Que a gente recebeu muito dele. Importante, porque a gente, às vezes, nota, isso não vai como crítica, né? Mas pelo volume que eles fazem, né? Quando eles fazem indexação, às vezes a gente tem muita experiência de ler aqueles garranchos que às vezes aparecem. Então, você nota que um nome ali, não, esse nome não pode ser, tem alguma coisa errada. Quem tem mais experiência ia dizer, não, eu não vou botar isso, que isso não é, eu posso até não ter entendido direito. Mas, enfim, eu acho que é um trabalho que a gente tem que agradecer muito a eles que eles fazem. Se a gente puder retribuir de alguma forma, essa seria uma forma muito eficaz. Mais alguma pergunta ou pode continuar? Maria Lúcia, você quer responder a pergunta sobre o avô que chegou em São Paulo e a pessoa achou o registro no Porto de Santos? Eu perdi o nome da pessoa que perguntou, mas você falou que queria responder. Bom, vamos continuar, Guilherme. A gente responde mais para frente essa pergunta.
Tá bom. Então vamos lá, olha só, né, eu vi naquela primeira enquete que tem gente que nunca entrou no Family Search. Então esse slide é para você, tá? Você, para ter acesso, primeiro você tem que se inscrever, tá? Você vai lá naquele link que tem lá no familysearch.org, você tem que se inscrever, aí você vai definir um nome e senha para ter acesso ao Family Search. Os outros, então, já passaram por isso, então sabem chegar nesse lugar. Tá? Quando você abre o Family Search, vai aparecer esse formulário. Então, eu dividi ele em duas áreas. Tá? Se você quiser só procurar um nome, você usa essa parte em vermelho. Você vai dar um prenome, um sobrenome, vai dizer aqui se você quer qualquer ato, algum ato em particular que você está procurando. Tem a definição do local de nascimento e o ano, se você quiser botar, né, uma faixa de ano. E aqui o país, quando você assinala o país, ele abre também o estado, né, que você pode delimitar. Tudo isso você pode deixar em branco. Eu acredito que menos você nome ou prenome, sobrenome, você tem que botar, senão não vai achar nada. Mas você pode até botar um sobrenome e acho que o país também você tem que botar. Não pode deixar aberto o país, não. Mas o mínimo deve ser sobrenome e país. E ele vai te botar uma lista do que ele encontrou. Se você deixar em aberto aqui a procurar correspondências exatas, ele vai pegar por semelhança também algumas coisas. Tá? Então, se você põe só um sobrenome, um lugar, o que vai aparecer vai ser, você vai estar afogado em nomes aí que você não vai conseguir descobrir nada, a menos que seja um sobrenome muito, muito raro, né? Porque o universo que eles têm para pesquisar é enorme, muito grande. Né? Então, você, com a prática, vai aprendendo a usar bem essa ferramenta. Tá? Se você assinala procurar correspondências exatas, aí ele vai ser mais rigoroso na seleção dos nomes. Mesmo assim, ele dá um grau de abertura. Eu já vi, mesmo que você põe exata, não sei, às vezes eu noto que aparece alguma coisa que não era exatamente aquilo. Enfim, mas dá para trabalhar com isso tranquilamente, e ela é muito útil. Deixa eu ver, aqui você tem... Eu chamo isso aqui de PRH e PPL, o outro lado verde eu chamo de PPL. O PPL é quando você quer ver, normalmente você quer ver um livro de registro, algum documento. Então, você vai procurar uma coleção para entrar nela e ver os livros. Tá? Aqui, então, você vai ter que dizer o título da coleção. Normalmente, você põe, se você quiser, por exemplo, pesquisar em Minas Gerais, você põe Brasil, Minas Gerais, e aí já vai aparecer o que tem de Minas Gerais. Né? Vai ter registros paroquiais, registros civis. E aí você clicando, ele vai te dar... Isso aqui é só uma fotografia. Depois a gente, quando entrar no exemplo prático, vai fazer isso aí. Né? Então, quando você entrar, ele vai te dar todo o acervo de Minas Gerais. Primeiro ele vai dizer os municípios que tem. Depois que você entrar no município, ele vai dar o acervo dos livros paroquiais ou de registro civil que tem nesse município. E aí depois você vai escolher o livro que tem ali, aí ele vai abrir o livro na tua frente para você examinar. Então... Eu posso falar um instantinho? Sim. É o seguinte, uma coisa que a gente precisa dizer para quem vai pesquisar, nunca fez pesquisa, é que, às vezes, colocar muita informação dificulta a pesquisa. Em vez de você obter algum resultado, diz assim, não encontramos nenhum resultado. Então, às vezes, é preferível só pôr o sobrenome,
o estado e o sobrenome do que por data de nascimento, data de casamento, tudo isso, porque a pessoa fornece tanta informação que o sistema não reconhece. Tá? Aí a pessoa diz, como que não tem nada lá dentro? E depois você pergunta só pelo sobrenome e você encontra. Então, é uma coisa que a pessoa tem que procurar alternativas na hora de pesquisar. Quer dizer, põe duas informações, talvez o país ou o estado e o sobrenome. Agora, se começar com data de batismo, data de casamento, data de não sei o que mais, dá tilt. Não, perfeito. Há uma coisa que eu esqueci de falar, é que alguém deve também estar na dúvida. Se eu escrevo Cardoso com S ou com Z, ele vai distinguir uma coisa do outro? A gente que trabalha nisso sabe que isso acontece muito, né? Até o próprio sobrenome, né? Hoje em dia a gente tem a coisa mais definida, mas antigamente não era assim. Você não tem um registro que a mesma pessoa, às vezes está escrito Cardoso com Z, você vai olhar um irmão dele, ou mais adiante aparece com S. Então, não tem muito essa preocupação, entendeu? Se você não analisar, botar correspondência exata, ele vai pegar os dois. Ele é inteligente o suficiente para pegar essas duas formas. E outra coisa que eu esqueci de abordar, sobrenomes. Às vezes fica a dúvida se vamos dizer, o nome da pessoa é Pedro Souza Bastos. Eu ponho Pedro Souza no prenomes e sobrenomes Bastos. É preferível botar Pedro, só o prenome mesmo, e sobrenomes você põe Souza Bastos. Mas eu já testei, e você botando Pedro Souza e Bastos depois, ele pega menos, mas ele também pega alguns Souza Bastos. Então, não é uma coisa tão rígida assim. Aproveitando, Guilherme. Só Souza Bastos você encontra melhor o que você está procurando do que você puser o prenome. Entendeu? Que é mais fácil deles darem a lista toda. Você olha aquilo do que procurar com Pedro Souza Bastos. Guilherme, fizeram pergunta aqui, eu não sei se você já respondeu, se procura a mulher com nome de casada ou de solteira. Ela vai ser indexada pelo nome que está no documento, né? Então, se ela é mãe, provavelmente vai estar com um nome de casada. Se ela está se casando, se é um documento de casamento, ela vai estar com o nome de solteira. O óbito vai estar com o nome de casada, provavelmente. Tem que procurar de várias formas, né? Tem que ser criativo na busca. Se você quiser qualquer documento, tenta as duas coisas. Então, vamos em frente. Aqui, então, isso a gente depois vai ver na prática, né? Se eu quero ver o catálogo do que existe de um determinado local, né? Então, eu tenho que botar pesquisar e catálogo. Deixa eu ver se isso aparece na... Não, isso aí a gente vai ver depois, né? Então, você quer buscar uma localidade, né? Quando você vai digitar nesse pesquisar. Você tem que... Interessante que quando você coloca pesquisar no catálogo, o Brasil, que você começa assim, Brasil, tararã, tararã, se você quiser ver todas as opções, o Brasil está com Z. Quando você entra na área verde, o Brasil está com S. Umas coisas que ele tem, mas sem problema. Isso não é só um detalhe que eu percebi. Ele é inteligente. À medida que você vai preenchendo, ele vai dando as opções que tem para botar. Tá? E depois de você colocar isso, você vai ter a lista dos documentos que tem referentes a este local. Deixa eu ver, selecionando online. Isso aí eu vou mostrar depois, é um formulário. Porque você, depois de fazer isso, você vai querer saber o que está disponível online, ou o que você tem que... Você só pode consultar no Centro de História de Família.
Eu vou mostrar depois como você consegue saber disso aí. Pesquisar registros históricos é o lado verde, né? Então, você tem que preencher os campos com nome, sobrenome que busca. Um nome pode ficar em branco. Não. Pesquisar registros históricos é da esquerda. É justamente o contrário. Antes eu estava falando do lado direito, de você pesquisar um livro ou um documento que tenha. Agora é do lado esquerdo. Aquela história que eu já discuti, acho que eu vou até falar rapidamente. Que as opções que você tem de restringir, para você não ficar com muitos nomes na pesquisa. É o que a gente já tinha falado antes, então vou passar rápido por aqui. Aqui, vamos ver, falar isso talvez depois seja melhor ver na prática, né? Você botou um nome lá para pesquisar daquele lado esquerdo. Você tem certeza que ele nasceu naquele lugar que você procurou, naquele estado, naquele período de tempo, você coloca lá e não aparece resposta nenhuma. Você acha que tem alguma coisa errada, não pode... O que aconteceu? Então, a primeira coisa que pode ter acontecido, você tem livro de registro paroquial e civil daquele local, mas não foi indexado. Se não foi indexado, não adianta que ele não vai aparecer naquela busca que você faz. Só aparece ali o que tiver indexado. Se não tiver indexado, você não vai ter retorno nenhum. Tá? Então, essa é a primeira hipótese. Geralmente, é a mais comum. Tá? E depois eu vou dizer como você pode descobrir se aquele lugar que você está pesquisando com os livros de registro civil paroquial, ele foi indexado ou não. Né? Por enquanto, eu só vou dizer isso aí, que você... um motivo de você não achar é esse. Tá? Se não for indexado, você não vai achar. É o 2. Né? Os livros podem existir no acervo, mas ainda não foram indexados. Aqui seria, vá ao acervo, escolha um livro próximo da data que está procurando e verifique se foi indexado. Como a gente verifica se foi indexado? Você abre o livro numa página, se ele foi indexado, aparece lá embaixo, né, os nomes que estão indexados naquela folha. Se aquilo só aparece a barra vazia, é sinal que aquele livro não foi indexado. Você pode clicar em vários livros, em épocas, que às vezes a coleção é tão grande que eles estão em processo de indexar. Então, uma parte está indexada, outra não. Outra opção de você não ter achado é o nome pode ter entrado no banco de dados fora da grafia que você acredita que ele esteja. Por erro do escrevente, às vezes o erro está no livro, né? Você sabe que seu avô é sinfrônico com PHR, o cara anotou lá, geralmente é o contrário, é sinfrônico com F, e o cara lá anotou com PH. E na hora de fazer essa indexação, o cara vai lá no livro e põe a coisa. Então, você põe de um jeito e ele não acha porque a grafia está diferente do seu sobrenome ou do nome. Então, você tem um pouco de jogo de cintura para fazer essa variação e ver se aparece alguma coisa, tanto do nome como do sobrenome. Uma coisa que também às vezes acontece é registro de nascimento. Você tem a data de nascimento, põe lá para buscar e ele não aparece no registro civil. Né? O que pode ter acontecido? É registro tardio, que acontecia principalmente na primeira metade do século XX, digamos, ou anterior a isso, que a criança nascia e não era registrada. Ela ia ser registrada quando o pai ia botar na escola, e às vezes nem assim, ou acontecia muito às vezes, vamos dizer, a pessoa que tinha vindo de outro estado para morar no Rio. Então, eles não traziam, nem sabiam onde estava o registro de nascimento, eles simplesmente registravam a criança, o adolescente, o adulto, até quando ia casar e descobria que não tinha o registro de nascimento,
ele ia num cartório e fazia um registro tardio do nascimento dele. Então, você vai achar, sabe que ele nasceu nessa data, põe a data lá e não acha. Isso é uma das opções, né? Na verdade, eu tentei botar a cabeça para funcionar de o que pode acontecer, mas, na verdade, eu não tenho resposta para tudo, né? Podem ser outras causas. Aqui, quando você está em pesquisar por localidade, então é aquela faixa onde está em vermelho, do lado esquerdo. Você põe o país, o estado, o tipo da coleção. Isso quando você tem, porque tem registro civil, que aqueles que não dão acesso aos livros, quando você não tem acesso aos livros, são aqueles 3 estados que eu falei, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Ele abre um formulário igual aquele para você procurar, buscar naquela coleção de registro civil, né? Então, você tem que fazer aquela mesma história, botar um nome, botar uma data e ver se ele acha. Tá? Se ele acha, você vai ver a imagem direto do livro de registro civil. Mas as coleções, você não sabe que cidades de Minas Gerais eles pegaram, que cidades da Bahia estão incluídas, que cidades de São Paulo, nem a faixa de tempo. Então, você põe ali e é um jogo no escuro, porque você pode ter sorte e aparecer, ou pode não ter sorte e não aparecer o que você quer. Eu até hoje não descobri quais são as cidades que estão cobertas. Para fazer isso, eu acho que teria que ter um jogo de paciência de você testar um número muito grande de nomes e ver o que vai aparecendo e vai anotando aqui cidades que aparecem e outras que nunca aparecem. E também as datas que aparecem, para ver a faixa mais ou menos que eles têm. Isso eu ainda não fiz. Guilherme, então, posso aqui eu estou fazer... falando, na verdade, para quando você vai pesquisar ali pelas coleções, vai nesses estados, aí você entra nesses estados, São Paulo, Minas Gerais ou Bahia, e está crente que vai ver os livros, aí não, ele vai te botar ali um formulário para busca. E aí você fica na mão deles, põe o nome, data, e ele só vai dizer não foi achado, ou foi achado e vai aparecer o teu documento. Essa é a última. Eu pus só para complementar, porque onde a área que eu trabalho mais, eu acredito que principalmente quem for de fora do Rio, para entender mais ou menos a busca no registro civil do Rio de Janeiro, guardar essa tabelinha aqui, porque é complicado pra caramba o registro civil no Rio de Janeiro. Você tem, no tempo, você tem mudanças de numeração das pretorias. No começo, eram chamadas pretorias, em 40 começou a ser chamado circunscrição, e, bom, o moderno quase não vai ter implicação para a gente, em 2012, porque dificilmente você vai fazer uma busca genealógica aí, né, no seu óbito. Mas pior que os números não batem, por exemplo, o que era quinta pretoria, que às vezes você acha um documento de nascimento que diz que o pai e a mãe foi casado na quinta pretoria, e você já está em 1940, aí você acha que a quinta pretoria é a mesma coisa que a quinta circunscrição. Não é. Aqui em 1912 era a quarta pretoria, e antes era a sétima. Para fixar mais as coisas, você tem os bairros, né? Quem conhece o Rio, ou quem for de fora, olhando um mapa, ou tendo a informação mais ou menos dos bairros, sabe mais ou menos, vai poder se localizar e trabalhar melhor com esses números. E na época que, antes das pretorias,
que você tinha as freguesias, era só registro religioso, você tem uma ajuda aqui também, ó, Candelária, freguesia da Candelária, vai corresponder à primeira pretoria. Santa Rita, está aqui, seria a segunda. Sacramento, São José, Santo Antônio, aqui Glória, Lagoa, São João Batista da Lagoa. Aqui seria Santana, freguesia de Santana, e assim por diante. Tá? A Catumbi, essa aqui, não tem, eu não pus a freguesia, mas corresponderia à do Espírito Santo, que é a 7ª circunscrição hoje em dia. São Cristóvão, etc. Então, tem também circunscrições que apareceram, é bem complicado, entendeu? Aconselho a quem for pesquisar no Rio, guardar isso, principalmente depois de 1800, depois da instalação do registro civil, guardar isso aí, para entender. E aqui, bom, isso aí seria a apresentação que tem, depois a gente vai trabalhar em alguma coisa online, baseado nos cálculos, também as perguntas que tem. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e também aproveitar para, se tiver alguém do SUD me assistindo, que eu sou extremamente grato ao SUD. O que eles fazem é uma coisa fantástica, né? E muito generosa, principalmente que eles abrem isso para todo mundo, de qualquer religião, de qualquer credo, estão de portas abertas para receber, não tem prioridade para um, para outro. É um trabalho... Basta dizer que eu pude pesquisar há grande tempo, indo aos domingos lá, né? Porque tem alguém que se disponibilizava, abriu o CHF. Bom, domingo eles estão lá sempre, né? Mas de noite, às vezes tem que ter alguém lá, ele abria as portas do CHF para você poder pesquisar, fazer a sua genealogia lá, sem restrição nenhuma. Era tratado do mesmo jeito que alguém da mesma crença deles. Então, eu sou extremamente grato ao SUD. Aproveito para dar meu muito obrigado a eles. Guilherme, eu gostaria de dar uma palavrinha. Por exemplo, se alguém for pesquisar imagens no Family Search, microfilme, né? Porque às vezes você pega rolos de microfilmes lá, então tem 3.000 imagens. Aí a pessoa diz assim, mas como é que eu vou achar o nome do meu parente que eu estou procurando aqui? Eu queria dar uma dica. No final de cada rolo, quer dizer, você não é do rolo, mas nesse rolo pode ter vários microfilmes ali. E aí aparece uma imagenzinha preta dizendo qual é o número do microfilme. Então, na página anterior, quando termina, ali em geral tem um índice. E pelo índice você vai localizar aproximadamente em que página está aquela imagem que você está procurando. Era só isso que eu queria dizer. Porque as pessoas eu nunca usei esse recurso, porque eu acho que é impossível. Olha, eu uso o SUD, né? Eu estou desde 2000 envolvido com genealogia. E tem coisa que eu não conheço. E olha que eu tenho horas e horas de pesquisa nisso. Realmente é muito ampla. Por isso que é bom essas reuniões, cada um passa a experiência que teve de cada coisa. E assim a gente vai crescendo nas pesquisas. Aí um detalhe ainda, quando dá o número da página, não é exatamente a mesma página que está aparecendo ali, você tem que fazer um cálculozinho, porque está ali, imagem, você está na página 12, né? Mas a imagem que você quer ver é 321, então você tem que, a partir daquela página, descontar, somar aquilo para chegar na página. Então, você faz um cálculozinho, mas você chega lá e direitinho, se é uma folha antes ou duas depois, mas aproximadamente você chega no teu ancestral que você está querendo. Gente, deixa eu só aproveitar, antes do Guilherme fazer as demonstrações,
A Fernanda Casagrande escreveu aqui no chat que ela é membro da igreja, e aí eu queria falar o nome da igreja completo que o Ivo mandou aqui para a gente, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então a gente fala SUD é Santos dos Últimos Dias, mas o nome completo é esse. Eu peço desculpa pela informalidade. Não, só a gente, carinhosamente a gente chama de Mormons, né? Eu também sou super fã, mas só para deixar registrado o nome completo. E a Fernanda, que é Mormon, botou um link aqui do Facebook que qualquer pessoa pode ser voluntária na indexação. Guilherme, você quer entrar nas demonstrações ou perguntas? Perguntas. Tá. O Bruno Tovar está perguntando, peraí, é uma pergunta grande aqui. Quando o registro não está indexado, fico com a impressão que tem que ficar procurando em um mar infinito de imagens, como se eu tivesse que olhar todos os livros e as páginas de um lugar período. Tem alguma dica para tentar refinar melhor essa procura? Por exemplo, se alguém nasceu na cidade de São Paulo em 1908 e eu não sei o cartório. Bom, se você não sabe o cartório, eu diria ele investigar pela hemeroteca da Biblioteca Nacional, não sei se ele conhece, ver se o nome dos pais dele, onde aparece em São Paulo, que às vezes tem, por ali você descobre que bairro que a pessoa morava em São Paulo, né? Pela informação de jornal. Então, nesse caso, eu que me lembrei agora que pode auxiliar, porque você sabendo onde a pessoa mora, já fica mais restrito à igreja, que provavelmente ele foi batizado, ao cartório de registro civil, que ele foi fazer o registro. Deixa eu ver o que mais que pode acontecer. Acho que basicamente é isso, mas e perguntar, cidade né, grande tem esse Guilherme? problema, Rio de Janeiro, mesma coisa. Mas também perguntar para os familiares se lembra o bairro que o avô, né, que geralmente o bairro que o avô morava, assim, algumas pistas para ir afunilando. E se não tiver mesmo noção nenhuma, eu começaria primeiro para os cartórios que têm índice, né? Pelo menos você já eliminava primeiro aqueles para depois pegar o osso duro lá de cartório sem índice e ver folha em folha. Gente, o Gustavo de Sena, ele lembrou aqui uma coisa super importante, que é o seguinte: em 1931 foi publicada uma lei isentando de multa quem não tinha feito registro de nascimento. Então, ele está dando essa dica que quem pesquisa pessoas que nasceram antes e nunca encontrou registro, fazer buscas depois de 1931. E ele tem uma excelente dica. A minha avó nasceu em Matias Barbosa em 1922. Eu fiquei 10 anos procurando o registro de nascimento dela e achei em Juiz de Fora em 1933. Ou seja, ela foi registrada 11 anos depois do nascimento, muito provavelmente por conta dessa isenção da multa. Aqui no Rio de Janeiro, outra dica também que eu estou lembrando, acho que São Paulo eu não saberia como fazer, mas no Rio de Janeiro, uma outra possibilidade é você ir no Arquivo Nacional e ver se encontra a habilitação de casamento dessa pessoa. Eles têm habilitação de casamento, não vai muito longe, mais ou menos de até 1940, por aí. E lá na habilitação de casamento, geralmente eles declaram onde foi registrado o nascimento. Guilherme, aqui é o Charles. Tem uma pergunta aqui do Gerson. Eu confesso que eu nem sabia que havia isso. Ele pergunta
como faço para baixar mais que 160 registros para pesquisa? O Family Search limita. Como assim? Eu nem sabia dessa limitação, mas quando você põe um nome, ele limita a 160 para pesquisar naquela ferramenta de busca? 160 registros e que o Family Search limita. Eu não sabia que havia esse Eu não limite. sei, realmente, às vezes acho que aparece, mas o que se pode fazer? Se é a ferramenta de busca de nomes que você põe lá, você tem que restringir mais, botar uma data mais restrita, não botar se é José da Silva, põe o nome do pai, pelo menos, depende de qual ferramenta ele está usando. Não sei exatamente qual ferramenta ele está falando. Ele diz que ele pode perguntar de novo, que eu tendo mais em que caso específico aconteceu, talvez eu possa orientar melhor. Tá bom, obrigado. Guilherme, só mais uma pergunta antes de você ir para as demonstrações. A Eliane está perguntando se já incluíram os livros da 14ª Circunscrição do Rio. Foi bom perguntar. Não incluíram. Terrível. Não tem nada da 14ª até hoje. O único jeito de consultar é neles, que é horrível, principalmente que a 14ª tem duas sucursais. Tem a 14ª, que é Madureira, você tem uma que é em Realengo, que também é 14ª, acho que tem uma outra em Bangu. E cada uma cuida de si, entendeu? Você tem que... Aí você pergunta para uma, para outra, nenhuma responde. Se você faz uma pesquisa, manda uma telefona ou manda um e-mail. É terrível. O Arquivo Nacional tem alguma coisa, você pesquisando no Arquivo Nacional da 14ª. Tem os livros talões de algumas delas, que aos poucos você está sendo visível online. Então, a dica que eu tenho é ver se aparece no Arquivo Nacional, que tem ferramenta de busca. Pelo nome também você consegue achar. Mas a 14ª, a favor, quer dizer, o que faz menos pior é que ela foi criada na década de 30. Então, antes disso, você não tem esse problema da 14ª. A Ana Souza está perguntando se é comum nos livros de batismo não ter índice. Sim, eu diria que é mais comum não ter índice do que ter índice no Brasil. Os livros paroquiais, principalmente lugar pequeno, né? Lugar grande, aí não, você tem, não sei exatamente qual a percentagem, mas você tem algumas paróquias aqui do Rio de Janeiro, né, que tem índice de batismo, de casamento, não são todas, mas nem aborda todos os anos. Mas no século XIX é comum ter, eu não sei precisar exatamente quais tem, quais não tem índice. Mas eu não sei exatamente qual cidade, qual época ela está falando, se é registro civil, se é registro paroquial. Batismo seria paroquial. Lembrando também que, se a pessoa acessar o link do CBG, lá mostra como pesquisar no Rio de Janeiro e como pesquisar em outras regiões do Brasil também. Então, sempre é bom entrar no link do CBG para consulta. O registro civil também, ele tem, não são todos os cartórios, né? As circunscrições que têm índice, varia, mas tem, outros não têm. Quando não tem, é dureza, que é muita. Se você não tem a data exata, ou se é um nascimento que pode ter sido tardio, é difícil. O Rodrigo está dizendo, Rodrigo Domingos dizendo que há anos ele encontra um registro online, mas agora ele só é disponibilizado nas bibliotecas.
se a gente sabe dizer por quê. Eu nunca vi isso, Rodrigo. Porque a questão... Registram lá. ele está dizendo que estava online e agora não está mais. Não, o que está acontecendo por causa da Covid e que eles estão com poucas pessoas disponíveis para atender, muitas vezes eles estão dizendo que só no centro do histórico da família do CHF que você vai encontrar. Tá? Eu acho que é algo temporário, por causa do Covid. Mas essa questão de estar online ou não, online de casa, tem a ver com direitos de publicação, que são contratos individuais. O Family Search faz contratos individuais com cada cartório, cada cemitério, cada paróquia. Então, tem alguns cartórios, principalmente Minas, que eu sei mais, que eles deixaram o Family Search fotografar, mas colocaram essa condição: vocês não podem disponibilizar para o público online, só pode pesquisar essas fotografias, essas imagens no Centro de História da Família. Então, pode ser uma restrição aí desses contratos. Guilherme, vamos para as demonstrações? Vamos lá. E gente, eu vou botar aqui, enquanto isso, no chat, o link da palestra feita pela Regina Cascão, pela Silvia Butros, pelo Diego Pufal e pelo Rodney, sobre onde encontrar dados para pesquisa, porque aí também tem mais detalhes de outros lugares além do Family Search. Então, peraí, deixa eu ver. Eu vou sair da apresentação. Vou pegar aqui agora, entrar na internet. Pronto. Bom, a gente recebeu um número muito grande de consultas para ver se achava alguma coisa, né? Como é que eu faço para aparecer a tela que eu estou vendo aqui no meu computador? Para aí? A gente já está vendo a sua tela do Family Search. Ah, tudo bem. Então, eu analisei, se não me engano, eram 16 ou 17. Eu, no tempo que eu tinha, eu procurei atender o máximo, né? Mas não foi muito, mas recebi isso, praticamente tive ontem à noite, o dia de ontem para fazer isso, mais à noite de ontem para fazer. Então, alguns eu não podia me dedicar muito e aprofundar muito, senão não teria tempo para isso. Mas eu olhei todas, um por um, as possibilidades. E 3 eu consegui. Se não foi 100% de sucesso, está bem encaminhada a coisa, né? Então, espero que a pessoa esteja presente aí assistindo. A primeira foi a Vera Maria Ferreira Rodrigues, que pediu para saber da Tereza Cristina, do casamento Tereza Cristina de Menezes Vasconcelos Drummond com Leonel Alves da Silva, no Rio de Janeiro. Ela deu a data, tinha a data, 16 de janeiro de 1886. Aí eu comecei a pesquisar, né, partindo desse dado, e descobri, pela hemeroteca da Biblioteca Nacional, que a Tereza Cristina faleceu no dia 17 de janeiro de 86. Falei, casou em 16 de 1 de 86, faleceu 17 de 1 de 86. Apareceu um anúncio de missa dela uma semana depois do dia 17. E que
o Leonel Alves da Silva ficou viúvo, né, e teve um segundo casamento com Isabel Constance Morin, 6 anos depois, em 92. Então, não sei se talvez a Vera Maria soubesse até dessas coisas, não sei, mas ou seja, esteja tendo essa surpresa agora de saber. Então, primeira coisa, eu usei o Family Search, né, para pesquisar. Não apareceu esse casamento, né? Só apareceu o segundo casamento do Leonel Alves da Silva. Então, eu até posso mostrar aqui, só para demonstrar como se faria isso. Vamos ver se eu consigo aqui botar o que faria para botar esse casamento, né? Então, eu teria que vir aqui em pesquisar. Aí vou botar pesquisar registros. Está lenta a internet. Guilherme, enquanto vai entrando aí, Não, o Rodney, que fez a última palestra sobre São Paulo, está dizendo que o registro civil obrigatório em São Paulo tem desde 1875, tá, gente? Então, porque a gente tem na cabeça que começou com a República, que foi em 1889, mas em alguns estados e cidades começou antes. Obrigado pela informação. Então, Leonel Alves da Silva, eu coloquei, né? Seria isso aqui. E vou botar Rio de Janeiro. Faltou um L aí, Guilherme. País Brasil. Então, eu estou usando a parte que é PRH, né? Por um nome, vou ver o que dá. E vou pesquisar. Como eu sei que vai aparecer, para não aparecer muita coisa, eu vou botar pesquisar correspondências exatas. Acho que ele não clicou. Ah, caramba. Não sei se ele vai voltar, eu vou ter que fazer tudo de novo, porque ficou muito tempo inativo. Ah, não, ele está procurando. Então, está aqui, ele aparece. Esse não é ele, Sapucaia. Ele é português, eu descobri também no jornal que ele é português e naturalizou brasileiro. Leonel Alves da Silva. Tereza Cristina do Monte. Está aqui, ó. E como é que eu tiro isso aqui? Eu tenho que minimizar isso aqui, né? Que eu tenho que clicar aqui embaixo. A Vera está nos assistindo. Vera Maria está aí. Ei, cara. Então, aqui eu vejo o documento, o casamento. E, por acaso, apareceu um cartão. Desse aqui deve ser desse lado. Ah, esse aqui, ó. Leonel. Nossa, a letrinha está da oitava. Letrinha é com a Maria Lúcia. Maria Lúcia, usa aí seus conhecimentos de paleografia. Não, tá aqui, ó. Casamento Leonel Alves da Silva, Tereza Cristina de Drummond.
Acho que tem um Silva aqui, se não me engano. Leonel Alves da Natural de Silva. Pernambuco, falecida neste capital. Ó, ela deve ter sido aqueles casamentos de, chama artigo de morte, né? Quando a pessoa está morrendo e vem e casa. Então está aqui o casamento. Também, Leonel. Está aqui o casamento dela. Apareceu. Filho de Leonel da Silva. É porque já sumiu a página aí. Aqui, ó. Leonel. Ah, não, esse é de filho de. Desculpa, esse é de um filho do. E Maria Celestina de Drummond Silva. Este natural, vivendo em Pernambuco, já sumiu aí, mas. Não, desculpe, não, isso não é o registro certo, não. Esse é registro de casamento, né? Esse é o de um filho dele. É de um filho? É de um filho, Gente, o Fará está fazendo uma pergunta que eu também sempre quis saber. O que é esse diretor que aparece aí lá no primeiro registro, Guilherme? Diretor? Sobe um pouquinho. Sobe aí um pouquinho. Sobe lá para o primeiro que apareceu. Tá vendo? Embaixo de Leonel Alves da Silva aparece a palavra diretor. Tá. Alguém sabe? Eu não sei. Também não sei, não. Nunca tinha reparado isso. Será que não é de diretório, não, que abreviaram? Não sei. Só tem que ser talvez algum da igreja para dizer o que é isso. Bom, aproveitando, para quem é novato, quando você faz uma busca e aparece isso aqui, é sinal que esse nome apareceu numa árvore genealógica. Se você clicar aqui, aparece a árvore em que ele foi citado. Então, depois para eu voltar. Voltei. Aqui é o resumo do ato e aqui é o ato que a gente pode ver que tem a imagem dele. Eu acho que tinha o casamento dele com a segunda mulher, que é Isabel Constance, que eu descobri também. Enfim, mas não deve interessar tanto a Vera Maria. Vê se não está na página 2. Talvez esteja. Não, ele tinha muitos filhos. Agora está aparecendo. Ele teve muitos filhos e se casando. Ele se casou e ela morreu no dia seguinte. Então ela resolveu, ele resolveu, para legitimar os filhos, quando ela estava morrendo, ele se casou. É a única explicação, porque ele se casou no dia 16 de janeiro e ela faleceu no dia 17 de janeiro. E os filhos já tinham nascido? Estavam casando. Então é isso. É aquele registro. Os filhos já tinham nascido, Uhum. Eu acho que não tem o casamento dele, esse que ele fez com ela, não. Eu queria falar o seguinte também. Não tem o casamento dele com a Teresa. Agora, eu vi no CBG, nós temos lá no CBG um arquivo de fichas de casamento de todos os casamentos do século XIX. E tem esse casamento. Então, lá, vendo essa ficha, a gente vai descobrir onde ele casou. Porque, senão, o que a gente teria que fazer? Aqui não apareceu o casamento dele. A gente teria que ir de paróquia em paróquia, nessa data, examinando para ver se aparecia o casamento. Nessa época, se não me engano, são 18 paróquias no Rio de Janeiro. Agora, com a ficha
do CBG, você já tem lá, ele casou em tal lugar, no dia a gente já sabe, tal livro, tal folha. Em suma, você já teria... Por isso que eu não quis sair pesquisando em 18 paróquias, aí ia perder muito tempo para achar esse casamento. E ele não aparece aqui, porque aqui ele não apareceu. Ah, sim! Olha, eu estou meio... bobeira minha. Eu estou vendo registro civil, nunca apareceu o casamento dele aqui nesse conjunto. Isso aqui é casamento civil, aí aparece o casamento dos filhos deles, que se casaram em 1910, 1902. Óbvio, né? Bobeira minha. O casamento religioso que ele fez, que ele casou em 86, aqui no Rio, pelo menos, não tinha, acho que, registro civil nessa época. Ninguém casava, pelo menos, registro civil nessa época. Eu não vou achar aqui, eu vou achar nas igrejas. E para saber onde ele casou, eu teria que pesquisar em todas as paróquias do Rio de Janeiro, porque, a princípio, a gente não sabe qual foi. E se eu pegar a ficha lá no Colégio Brasileiro de Genealogia, vai ter certinho. E, além disso, as fichas geralmente têm informação dos filhos, para você ter mais informação. Eu vou ver se captura aqui uma ficha do... deixa eu ver. Enquanto isso, Guilherme, eu vou ler aqui o Alexandre Matzinger elucidou a questão. Ele está dizendo que a palavra diretor é uma tradução do inglês principal e significa que o registro se refere à própria pessoa pesquisada. Aparecem outras palavras se a pessoa aparece em um registro, mas não é o registro do próprio. Muito obrigada, Alexandre. Eu nunca soube o que significava esse diretor. Viu, Fará? A resposta aí do Alexandre? Eu agradeço também. Obrigada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não está aparecendo a foto. Está aqui. Não sei se vocês estão vendo a foto que eu abri aqui ou não? Estamos vendo. Se puder maximizar lá no quadradinho, acho que fica melhor. Lá, para a direita. Dá para ver, estamos vendo. Então, olha só, as fichas lá tem o seguinte, tem informação da pessoa, muitas vezes de onde nasceu a freguesia, do esposo, da esposa, onde foi o casamento, a paróquia, o livro, quando faleceu, geralmente vem lista de filhos, quando foram batizados também, onde localizar o batismo. Enfim, essa ficha traz muita informação. Quer dizer, quando for procurar, a gente é só ver a igreja, já tem lá a data, e ir direto e buscar. Pode ser até através do Family Search. Essas fichas elas ficam disponíveis para o pessoal do CBG. Atualmente, como ele está fechado devido à Covid, eu não posso ir lá e consultar isso aí. Bom, agora deixa eu voltar para... Estava aqui, né? Isso aí. Enfim, Vera Maria, só não sei se pode passar para ela. Foi interessante o que foi descoberto? Deixa eu ver se eu consigo botar a Vera para falar. Vera, se você puder abrir seu microfone. Alô? Sim, estou ouvindo. Está me ouvindo? Muito prazer, Guilherme. Igualmente. Muito obrigada aí pelas informações. Realmente, eu tenho... o casal eram os pais de meu avô materno, que eu não conheci. Meu avô faleceu 5 anos antes de eu nascer. Agora, curiosamente, o meu avô tinha
e é o documento do qual eu extraí essa data de, né, que consta lá. Meu avô tinha feito uma espécie de árvore genealógica da família dele até alguns dos meus primos. Curiosamente, o vovô parou antes do meu irmão mais velho, que ele chegou, que foi o único neto que ele chegou a conhecer, né? E eu sabia que o meu bisavô era português e que minha bisavó era filha de pernambucanos, ela era carioca. Agora, esse detalhe, por exemplo, que ele se casou, depois de vir, ela morreu muito jovem, ela se casou com 14 anos, parece que morreu com 26 ou 27, e eu não sabia desse fato dele ter tido um segundo casamento. Isso não tinha nada registrado aqui na árvore que meu avô fez, né? E, na verdade, eu acho que eu estou vendo aqui, está aparecendo, a Laura Drummond, eu conheci, foi minha tia-avó. Luiz Augusto Drummond era meu tio-avô, que eu não conheci, porque eu já tinha morrido. Já tinha aparecido aí a Maria da Glória, casada com o Graça Mello. Então, essa daí apareceu, foi a filha caçula, que a Tereza Cristina faleceu no parto de um sexto filho, e deixou 5 filhos. Meu avô era o mais velho, e a caçula era a Maria da Glória, que tinha acho que 2 anos quando ela faleceu. Então, são as informações que minha mãe, eu tenho dos documentos escritos pelo meu próprio avô, que era Lionel também, o avô era Lionel de Drummond Alves. Agora, curiosamente, por exemplo, a coisa de uns 2, 3 anos, eu descobri esse sobrenome da Silva, que a vida inteira meu avô se assinou Lionel de Drummond Alves, e, de repente, vendo livro de registros lá de alunos, de ex-alunos do Colégio Pedro II. Eu sou professora recentemente aposentada do Pedro II, e lá justamente eu vi o nome do meu avô com esse da Silva. Fato que nós nem, acho que nunca minha mãe tinha comentado, eles usavam mesmo a própria mãe, a Tereza Cristina de Drummond Alves. Não aparece o da Silva, né? São os mistérios que a gente vai descobrindo. Mas Vera, vou te convidar então para visitar lá a gente no CBG quando a pandemia acabar. Guilherme, acho que você podia passar para o próximo, senão a gente vai ficar sem tempo. Isso, muito obrigada a vocês pela atenção, tá? Um abraço, Juliana. Nada, Vera. Boa noite. Bom, o próximo que eu consegui pesquisar foi a Maria Vitória de Santana, que quem pediu isso aí foi o... Caramba! Eu não tenho aqui o nome de quem pediu, mas é um registro na Bahia, que eu achei a princípio que ia ser complicadíssimo, que é numa cidade no centro-norte da Bahia, a mais de 500 quilômetros, ou 500 quilômetros de Salvador, uma cidade Umburanas, Guilherme? Umburanas? Umburanas, foi a Valquíria. Não, a Valquíria que pediu. A Valquíria. Ela não tá aqui. E aí é uma cidade muito pequena. Então, eu achei, nem deve ter alguma coisa. E, surpreendentemente, eu conseguia achar um possível match. Né? Eu acho, tenho quase sua certeza que é a pessoa que ela procurou. Enfim, ela pediu, a Valquíria pediu o nascimento da Maria Vitória de Santana, nascida em Umburanas. Ela deu uma data aproximada, janeiro de 1898, e só. E o nome dos pais, que ela deu... E ela também deu que a avó casou com o avô em Urandi, na Bahia. E faleceu em 92. A parte Urandi, como não tem no Family Search, eu não consegui nada. Mas essa parte Umburana, surpreendentemente, tem registros paroquiais dessa época, de 1898. Então, eu consegui achar um possível nascimento dessa pessoa. Tá? Então, o caminho que eu fiz foi o seguinte... A Valquíria está aqui, Guilherme. Valquíria está nos assistindo.
Então, vamos lá. Eu vou voltar para o Family Search. Tarará. Bom, eu posso aproveitar aqui para... Pesquisar. Aí, o que eu fiz? Com um nome desse, Maria Vitória de Santana, você não vai longe, vai aparecer muita coisa e você não vai descobrir nada, né? Então, eu vou ver se tem alguma coisa em Umburanas. Aí você faz o seguinte, pesquisar registros, vem aqui no lado, pesquisar por PPL, a parte de pesquisar por localidade, aí você põe Brasil, Bahia, registro da Igreja Católica, no civil não tem. Aí você vai procurar, isso aí, quem é novo chega aqui e para, não sabe como é que vai, tem que ser procurar e adiante tem que botar nesse link. Aparece, e não é que Umburanas está aqui no final da lista? Uraci não aparece. Nossa Senhora do Resgate. E aí eu tenho que ir no batismos de 1800, deixa eu ver onde é o batismo dela. Deixa eu ver o dado. 98, está aqui. Aí eu vou para a imagem, eu já vou onde eu achei. 175. Foi aí, Guilherme, que eu falei que... Não há índices disponíveis, então você não há. Está vendo? Quando não tem índice livre, você vê aqui embaixo. Deixa eu tirar isso aqui que atrapalha. Já deu para ver, quando o lugar é pequeno, assim, o registro é mínimo. Se você olhar, isso aqui é registro de batismo. Ele não dá o nome dos avós, muitas vezes não diz o dia do nascimento, só diz o dia do batismo. E você, num lugar assim, repara que você não tem... primeiro, as mulheres, você olha a mãe, não tem sobrenome. Filha natural de Ludgera Maria da Conceição. Filha natural de Maria Catarina da Conceição. Filha de Maria José da Anunciação. Mais ou menos é regra, entendeu? Essa aqui tem sobrenome, Maria Alves Carvalho, mas a maioria, se você olhar, não tem sobrenome. E o desafio era achar o nome dela. Espera ela me deu... Valquíria, deixa eu ver. Você me deu o nome do pai ou não? Você não sabia o nome do pai. Não. Ela não deu o nome dos pais. Olha só. Ela só deu o nome que ela era de Santana. Então, como é que eu vou achar nesse lugar com tão pouca informação, né? As pessoas, a mãe geralmente não tem sobrenome. Uma Maria de Conceição, peraí. Maria Vitória de Santana. Para começar, o Vitória não ia aparecer no batismo, que toda criança que é batizada, mesmo quando é mulher, nunca é nome duplo, nem homem nem mulher. É batizado com Alexandrina Maria. Mais tarde,
ela vai botar Conceição, alguma coisa, mas na hora do batismo ela só tem o primeiro nome. Pode reparar que todas são assim. E quando ela é batizada, também o sobrenome é Santana. Então, o que eu imaginei? O pai dela é Santana. Eu tenho que achar uma Maria que o pai tenha Santana. Muitos homens aqui também não têm sobrenome. Se você olhar, tem vários pais que não têm sobrenome. Então, meu desafio era achar uma Maria, tá, que estivesse aqui. A partir dessa data que ela deu, nasceu mais ou menos em janeiro de 1898. E que tivesse um pai com sobrenome Santana. Eu fui passando até que bingou, não muito longe, porque a cidade é pequena, no instante você vai para frente. Eu achei na imagem 181. Vamos lá. Aí, outra coisa, se o sobrenome fosse comum na cidade, eu estava, como se diz lá, lascado, né? Mas não é. Eu sou Santana, muitos homens nem têm sobrenome. E o sobrenome Santana não ocorre quase nunca aqui nesse universo que eu vi. Aí eu olhei aqui, olha quem eu achei aqui. Maria, no dia 26 de junho de 1898, né, no ano que ela falou, batizei solenemente a Maria, de 3 meses de idade. Se você tira 3 meses de junho, vai dar março. A informação que a Valquíria me deu é que ela nasceu próximo de 15 de janeiro de 1898. Está coerente, porque também o cara que vai batizar, ele às vezes nem pergunta ao pai ou à mãe, diz, isso aqui tem 3 meses, vou escrever aqui no livro como 3 meses. E vai lá e escreve isso aí. Filha legítima de Jerônimo Alves de Santana e Maria Cândida. Então, eu tenho quase toda certeza, a Valquíria não sabia o nome da avó dela, dos avós, dos bisavós, né? Ela não sabia os bisavós. Dos bisavós, dos pais da Maria. Maria é a avó dela. Maria. Então, eu tenho quase toda certeza que os bisavós dela são esse Jerônimo Alves Santana e Maria Cândida. Como ela poderia confirmar isso? Na certidão de nascimento da mãe dela ou do pai, a filha da Maria, que é um dos dois, normalmente consta o nome do avô. Não sei se ela consegue recuperar, provavelmente ela não tem às mãos essa certidão, mas deve ser mais fácil de achar. Se o avô do pai ou a mãe dela for Jerônimo, aí confirmou de vez que os bisavós dela são esses. Porque é muita coincidência, nessa cidade mesmo, tudo. Né? Se olhar, esse sobrenome Santana não é comum. Então, eu acredito que seja. Infelizmente, o nome Maria é muito comum, né? Se fosse um nome mais raro, tipo que tem embaixo Norberto, estava mais caracterizado. Outro conselho que eu dou a ela, geralmente essas famílias, se for grande, ela repete o nome do pai. Também, se ela tiver algum tio, avô, tia-avó, alguém mais velho da família, souber dizer se tinha algum irmão da Maria chamado Jerônimo, também é um ótimo sinal que esse aqui é o bisavô dela, porque Jerônimo não é um nome tão comum, se você olhar aqui. Então, isso é o que eu tenho a dizer para ela. Certeza 100%? Não é. Não tenho, né? Mas eu acho que é. Não sei se ela vai ficar satisfeita com a resposta ou não. Não sei se eu passo direto para o terceiro caso. Guilherme, a Valquíria disse que está feliz que ela não tinha esse registro. Valquíria, então aí tem uma pista para você trabalhar, tá? Se ela me mandar um e-mail não sei como é que eu entro em contato com ela. Não, eu te mandei ou a forma de mandar essa imagem até para ela, ou do link, né? Se o link, ela vira o livro todo, pode ir para frente. Eu te mando o e-mail dela, Guilherme. Vamos fazer o último caso rapidinho para a gente poder responder mais perguntas? Tá, o terceiro que eu consegui ver foi o Valdir Marinho, que pediu para investigar Joaquina, filha de Manuel Gonçalves do Nascimento
e Jesuína Maria da Mercês. Também foi um negócio meio difícil, que foi em Guaraciaba, que é uma cidadezinha pequena, perto de Três Marias, em Minas Gerais, nascida mais ou menos em 1880. Eu tenho que dizer para ele que não achei o registro Isabel, mas ele tinha até dúvida do ano que ela nasceu, porque ele achou que ela teria 14, foi pela idade que declarou quando casou, 14 anos. Não é impossível, entendeu? Mas pode ser um sinal que realmente a idade dela tivesse errado, o padre anotou errado no casamento. Eu procurei uma faixa de anos que corresponderia a isso e não achei, mas achei irmãos dela de nome Fortunato e Isabel. Eu tenho as imagens dos irmãos. Eu vou só mostrar para ele aqui. Deixa eu tirar aqui. Ele deu o nome dos pais, Manuel Gonçalves de Nascimento e Jesus. Esse eu não tenho dúvida. Fortunato, filho legítimo de Manuel do Nascimento Gonçalves e Jesuína, né? Isso aqui está atrapalhando, ficou na frente. Jesuína Maria das Mercês, nascida 5 de abril de 1875, ou seja, 5 anos diferentes do ano que teria nascido a Joaquina. E tem outra irmã que se chama Isabel, que eu achei antes, 1873. Então, eu não sei, talvez ela tivesse que recuar antes, e ela tivesse, na verdade, 24, alguém copiou errado, não sei, o que era 14, que o padre anotou na hora, na verdade seria 24, mas, enfim, eu não tive tempo de recuar mais e ver, mas realmente é de lá, nasceu e se ele aprendeu como fazer as coisas, ele tem que ir lá nessa parte de registros paroquiais, né, que nós estamos em 1880, dessa cidade, e virar esse livro aí, tentar achar a Joaquina. Então, era isso. Não sei se ele está presente no... Valdir está presente. Tem pergunta ainda? O João Alberto acha que é outubro, João Alberto, mas me parece abril. Charles, tem pergunta aí no chat? A Ana tem pergunta aí no chat? Não, tem uma pergunta aqui da Arlete, que estava pesquisando no Family Search e que a busca levou para o Find a Grave e daí levou para o Ancestry. Se o Guilherme pode comentar, então, como acessa, se pode acessar. Eu desconfio que até a Juliana possa responder mais, porque acho que ela já usou esse Find a Grave. Eu confesso que eu nunca usei esse Find a Grave, mas deve dizer possivelmente o sepultamento, onde foi o sepultamento e data, não é isso? Tem vários sites pagos né, com fotografias de sepulturas. Esse é um, tem o Billion Graves, que é outro. E, assim, infelizmente, algumas vezes você está no Family Search, você cai em sites pagos, né? Gene, Find a Grave, Ancestry. E aí, né, você tem que decidir se você quer pagar nesse site parceiro ou não. Mas muitas vezes acontece isso mesmo. Você cair num site que não abriu a coleção para o Family Search. Isso varia de país para país. Por exemplo, no Find a Grave na Alemanha, você não paga nada. O Find a Grave e o Billion Graves, eles são grátis, mas tem um link também, por exemplo, com o Ancestry, então vai aparecer no Family Search, vai aparecer a informação indexada, mas você não vai conseguir ver o registro que está no Ancestry, a menos que você tenha uma assinatura do Ancestry. E o Ancestry é um exemplo, tem outros também.
Gente, vou fazer uma pergunta da Ana Souza sobre as fichas do CBG. Ela está perguntando se são só da cidade do Rio de Janeiro, se inclui Niterói. Só Rio de Janeiro. Acho que é isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Eu tenho uma aqui, Guilherme, do André. Busco documentos de um italiano que viveu ele põe aqui na linha Brasil/Rio Grande do Sul. Alguma dica de como pesquisar inventários? Eu não sei se Rio Grande do Sul tem inventários no Family Search. Teria que ver aquela planilhazinha que está na apresentação. Lá tem informação. Se tiver, não vai estar disponível online. Teria que contactar um CHF e ver a possibilidade de consultar lá dentro. Ok. Charles, você pode ler a pergunta da Ana Laura, que é sobre alimentar árvore no Family Search, MyHeritage? A gente vai ter uma palestra sobre isso, mas você pode ler a pergunta dela? Eu não... Deixa eu ver. Eu vou ler para você. Fazendo buscas, pelo que entendi, fazemos a árvore no Family Search e acabamos alimentando o MyHeritage, que cobra por essa informação. Eu acho que não é bem assim, né? Você faz a tua árvore no... não, existe... Não, eu prefiro deixar completo para a Ana vir aqui na apresentação que eu vou fazer, mas o que existe é parceria entre MyHeritage e Family Search, entre o Ancestry e Family Search. Então, por exemplo, você trabalha no Ancestry e quando você põe um registro lá, muitas vezes o sistema identifica que tem um registro que ele identifica como um possível homônimo no Family Search. Então, ele está sugerindo, ele dá uma dica para você olhar o Family Search para ver se realmente é aquela pessoa que você tem na tua árvore no Ancestry. Então, estou entendendo que a mesma coisa acontece no Family Search e no MyHeritage, mas eu ainda não cheguei nesse ponto aí, então eu prefiro deixar isso para a próxima, para quando eu fizer a apresentação. Eu mandei aí, a pedido do Alexandre, a tabela que o Guilherme mostrou das pretorias e das circunscrições, que essa tabela está no site do CBG. Guilherme, eu vou só compartilhar aqui as próximas palestras para o pessoal ver. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Charles, aí se você puder finalizar, porque quando eu estou compartilhando eu não consigo mais ler o chat. Se você puder finalizar aí as perguntas, acho que a gente pode encerrar. Não, eu acho que estou olhando aqui, não vejo. Você já publicou a tabela. Eu acho que é isso aí. Gente, fica também o convite para vocês verem as palestras passadas que a gente fez. O Charles fez uma sobre genealogia genética, eu fiz uma sobre como começar a sua pesquisa, a Regina, a Silvia, o Diego e o Rodney fizeram uma sobre cada estado específico. Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, a gente disponibilizou no YouTube a gravação dessas palestras. Querem encerrar, Maria Lúcia, alguma coisa? Não, eu acho que as perguntas foram respondidas, né? E agradeço a presença de todo mundo.
e a de vocês que administraram toda essa videoconferência. Muito obrigada e até a próxima. Bom, fica o convite, então, para vocês se associarem ao CBG. Quem tiver interesse, manda um e-mail para cbg@cbg.org.br. Além do acesso às fichas que o Guilherme comentou, o CBG tem uma biblioteca genealógica espetacular e a gente espera que a gente consiga reabrir o CBG em breve. Muito bom. Ok, até logo para todo mundo. Obrigado pelo apoio. Então, boa noite. Parabéns, Guilherme.